Início da transmissão. Boa tarde. Estamos dando início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar, que vai até o dia 18 de dezembro. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinariedade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQI+, perspectiva de gênero, culturas urbanas, culturas rurais e culturas periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, NAP Brasil-África, NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Centros de Estudos Ameríndios e Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e coordenação geral do professor doutor Paulo Daniel Fará. O ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimento dos integrantes dos NAPs, e entre estes, diferentes universidades nacionais e estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Sou Liane Assef, doutoranda no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, integrante do grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas e Sul-Americana e de Comunidades Diaspóricas, registrado no CNPq desde 2009, e do NAP Brasil-África USP. Hoje teremos o debate Respeito, Colaboração e as Pessoas da Universidade, com Eduardo Fará, professor da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA, especialista em Ética, Mindfulness, Atenção Plena. O professor Eduardo Fará é consultor de empresa há mais de 28 anos nas áreas de relacionamento e desenvolvimento humano com abordagens inovadoras. É professor da Fundação Getúlio Vargas nos cursos de MBA desde 2001. Graduado, mestre e doutor em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com tese em ética. Graduado em Direito pela USP, especialização pela ESAD em Barcelona, Espanha, e cursos pela Universidade da Califórnia em Riverside, Estados Unidos. Além disso, é praticante de diversas técnicas de meditação, desde 1995. Estudioso e autor de jogos de autoconhecimento para pessoas e empresas, com 18 viagens à Índia. Tem também se dedicado ao estudo e ensino de Mindfulness, com diversos cursos e preparação no Brasil, Estados Unidos e Índia.
autor do livro Mindfulness para uma Vida Melhor, pela editora Sextante e de outros cursos online. Hoje farão a moderação do debate no YouTube as pesquisadoras Laísa Tocin, Jamile Santana, pós-graduandas do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, e também integrantes do grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas e Sul-Americanas e de Comunidades Diaspóricas, e do NAP Brasil-África, da USP. Passo então a palavra ao nosso convidado, professor Dr. Eduardo Fará. Seja muito bem-vindo ao nosso ciclo de debates da Universidade em Transformação. Em primeiro lugar, boa tarde para a noite. Esse horário fica no meio do caminho, mas já quase noite, então boa noite. Muito contente pelo convite, por estar aqui. Ouvindo você falar, Liane, a própria introdução sobre os objetivos, sobre o propósito, sobre o conteúdo desse ciclo, já me traz uma sensação gostosa. A gente vai falar sobre respeito, sobre colaboração. São temas para mim muito caros. E, começando pelo respeito, ele tem como seu fundamento o cuidado, o interesse, a vontade de considerar o outro. Respeito sempre está relacionado com consideração. E, infelizmente, a gente vive uma sociedade onde muitos grupos não são considerados, eles ficam à margem dos processos. Eles deixam de ser ouvidos, eles deixam de ser valorizados e, portanto, deixam de receber aquilo que seria de direito deles. Um ciclo como esse, que procura abordar tantos grupos, é um ciclo que está promovendo o respeito, que está promovendo ampliação da consciência, entendimento das diversas realidades, para que eu possa considerar essas realidades nos meus processos decisórios. O tema que eu vou falar hoje é um tema que eu tenho vivenciado nos últimos 20 anos dentro da universidade, embora eu não tenha regime exclusivo na universidade. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem professores que são totalmente dedicados ao ensino dentro do seu quadro, e tem professores que dão aulas dentro dos cursos de MBA, por exemplo, que não têm um vínculo formal com a universidade, acabam fazendo os cursos conforme as disciplinas do MBA, e inclusive dentro do perfil de um MBA se busca muito professores que tenham uma formação acadêmica, mas também tenham vivência de mercado, para trazer isso para um curso que objetiva capacitar as pessoas na gestão em diversos temas dentro da área de gestão. Eu me envolvo com esse tema de respeito, colaboração e as pessoas na universidade por conta tanto do que eu ensino, eu sou professor de ética e sustentabilidade dentro da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA, e também pelo meu trabalho dentro das empresas, onde eu trabalho com desenvolvimento humano, onde eu procuro basicamente ajudar as pessoas a ter um olhar mais humano e mostrando que é totalmente possível eu encontrar um equilíbrio real entre performance e humanidade. Mais do que isso, a alta performance, ela exige essa humanidade. Ela exige com que eu seja um ser humano. Que é diferente de eu ser um animal, um homo sapiens. Né? Que é diferente de eu ser governado por instintos, governado por aspectos negativos. Eu sempre digo que o ser humano, o que o caracteriza é, antes de tudo, ele agir a partir dos valores humanos.
Eu não sou um ser humano se eu não ajo a partir dos valores humanos. Não é só ter valores humanos, valores considerados para quem é humano. Amor, paz, compaixão, solidariedade, honestidade, verdade, não violência, respeito, colaboração, cooperação. São todos valores que mostram o melhor que nós temos. São qualidades do melhor que habita cada ser humano, que é um potencial de cada ser humano. E por que eu estou falando isso se o tema é respeito, colaboração e as pessoas da universidade? Porque eu sinto que, como qualquer organização, muitas vezes a universidade ela se perde em como fazer bem as coisas. Uma universidade, como tudo, não existe. Eu brinco que é uma ficção. O que existe são pessoas. São as pessoas que fazem uma universidade. A gente fala tanto de empresa, a empresa não existe. O que existe são as pessoas que estão na empresa. São as pessoas que tomam as decisões. São as pessoas que vão agir positiva ou negativamente. A universidade é formada por pessoas. E o fim de uma universidade está muito relacionado com gerar e transmitir conhecimento, com poder ser um espaço onde a ciência vai poder trabalhar a favor do ser humano, onde ideias, onde produtos, onde percepções vão ser desenvolvidas e vão ser semeadas, vão ser espalhadas. Trabalhando com ética, eu percebo que todo e qualquer conteúdo que não esteja linkado com o valor humano, ele é negativo. Qualquer saber, qualquer conhecimento, qualquer ciência que não tiver quem a utiliza empoderado, conectado com os valores humanos, isso se torna uma arma, isso se torna algo negativo. O ser humano é um bicho complexo. Eu sou complexo. Eu não sou perfeito. Ele tem algumas características que trazem desafios. Por exemplo, há uma fragmentação na psique do ser humano. O ser humano, ele quer às vezes coisas muito diferentes. Tem partes dele que querem coisas diferentes. Ele age para poder atender, para suprir necessidades, para conquistar o que ele quer. Se aquilo que ele quer for fruto de uma percepção egoísta, de uma percepção o que é bom para mim, ele vai gerar bastante dano. O que isso tem a ver com a universidade? Eu vejo que a universidade ela tem sofrido, e não todas, ou não, na verdade não é a universidade. Como eu disse, a universidade existe, são as pessoas dentro da universidade. Então você tem grupos dentro da universidade que acabam se perdendo na falta de respeito e colaboração, que acabam deixando com que a sede de poder, que a disputa de opiniões se sobreponha à união, à colaboração. Uma coisa que hoje está tão difícil fora da universidade, e a universidade, obviamente, faz parte da sociedade, então dentro da universidade, que é o respeito às diferentes opiniões, onde você não ataca a pessoa por ela gostar do amarelo e você gostar do verde. Onde você, ok, eu não penso igual a você, mas tudo bem. Podemos conviver. Aliás, se eu estiver realmente centrado, ouvir uma opinião diferente pode até me ajudar. Seja a mudar de opinião, seja a ter clareza da minha opinião. Quando aquele que fala de forma equilibrada e aquele que ouve de forma equilibrada.
A universidade é um campo onde isso deveria ser algo cultivado o tempo inteiro. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Você acaba não considerando o outro. O que é considerar? Ele tem direito de dar a opinião dele. Ele tem direito de se manifestar. Deixa eu ouvir. A manifestação dele não é contra mim. Quando isso não acontece, eu crio grupos dentro da universidade que acabam disputando poder, que acabam disputando um espaço. Isso, obviamente, faz com que a mente das pessoas que estão na universidade fiquem presas nisso. Quando a gente fala de respeito, e já falando de colaboração, uma coisa fundamental é onde a minha mente está. Quando a gente estuda neurociência, por exemplo, a gente aprende que a mente só consegue focar numa coisa de cada vez. Você não foca em duas. Se você está pensando em alguma coisa, você não está pensando em outra. Você não está tendo espaço para insight, principalmente quando é um pensamento compulsivo. Quando toda a sua atenção, todo o seu foco, toda a sua energia está voltada para alguma coisa. Conflitos movimentam muita energia dentro da gente. Conflitos trazem muito prejuízo, porque ele faz com que eu gaste recursos de maneira quase sempre desnecessária. E quando estou falando de conflito, não estou dizendo uma conversa com pessoas apresentando pontos de vista diferentes. Para mim, dentro do que eu estou querendo dizer aqui, isso não é um conflito. Isso é uma troca de ideias, uma percepção diferente. Mas no conflito eu preciso vencer o outro. Quando eu tenho essa postura de eu preciso convencer, eu preciso vencer o outro, eu estou num conflito. E eu vejo muitas vezes na universidade conflitos. Às vezes esses conflitos se manifestam em ideias, ou acontecem em ideias, às vezes os conflitos acontecem em pessoas. Então tem uma pessoa que é atacada. E isso é extremamente prejudicial para o propósito da universidade. Se isso acontece, se há conflito, briga, seja por ideias, seja em relação a pessoas, você deixa de ter uma condição que é fundamental para o ser humano ser espontâneo, para ele se manifestar, para ele dar o melhor, que a gente chama de segurança psicológica. Eu não me sinto seguro em me manifestar. Eu penso duas vezes antes de falar alguma coisa. Sou capaz, inclusive, de mentir, com medo da reação que uma pessoa, um grupo vai ter, a partir de uma opinião que eu expresse. Isso diminui, isso reduz a capacidade das pessoas. E, obviamente, que isso mina a capacidade de colaboração. Isso impede que as pessoas colaborem. Isso atrapalha com que a produção da universidade aconteça em número e em qualidade. Infelizmente, a gente está tão acostumado com as coisas que nós não percebemos o prejuízo que isso traz. Óbvio que isso acontece em todas as organizações, ou pode acontecer em todas as organizações. Mas eu tive experiências de ver isso em diferentes universidades, com frequência e intensidade diferente. Mas eu vi isso em universidades, porque universidades são feitas de pessoas. Como é que a gente vai além disso? Como é que eu lido? Eu sou professor também, então eu me sinto à vontade para falar. Como é que eu lido com o ego? E, mais especificamente, dentro do ego, falando do orgulho. Essa é uma característica muito frequente dentro das universidades. Eu sou professor doutor. Eu costumo contar um caso. Eu
Fiz 2 faculdades, fiz GV e São Francisco. Meu pai era uma pessoa antiga. Ele casou tarde, tinha 44 anos quando eu nasci. E para ele existiam 3 profissões: médico, engenheiro e advogado. Eu ia fazer medicina, acabei mudando no último ano, fui fazer administração. Meu pai, naquela época de administração, falava assim: o que é isso? Já faz mais de 30 anos, 30 e poucos anos. E aí eu ia prestar, queria fazer ciências sociais. Confesso que meu pai veio falar comigo, ele falou: não, ciências sociais, pessoal barbudo. Eu gostava de filosofia, de sociologia. Ele falava: vai fazer direito, direito também tem essas matérias. Naquela época, muito imaturo, eu falei: tá bom. No dia da FUVEST, eu fui lá e coloquei São Francisco. Fiz a São Francisco. E aí, no dia que eu me formei, ele chamou a menina que trabalhava em casa, né, empregada, e falou para ela assim, ele se chamava Eduardo, e falou assim: a partir de agora, quem ligar, você pergunta se quer falar com o Eduardo ou com o doutor Eduardo. Isso me tocou muito. E óbvio que você vai crescendo, você vai estudando, é muito fácil você se perder nisso. Eu sou um doutor, eu sou um professor, eu sou alguma coisa, um cargo, um nome, um título. A universidade tem bastante disso. Eu tenho pós-doc, eu tenho pós isso, eu tenho pós aquilo. Óbvio que isso tem valor. Longe de desmerecer o esforço, a capacidade das pessoas que fazem isso. Mas às vezes isso é uma armadura. Se torna ou uma armadura ou mesmo uma arma. Que eu acabo usando para não ter interação, para não ter colaboração. E, obviamente, para agir com falta de respeito. Para agir com falta de humanidade, com falta de carinho, de cuidado com o outro. Para ir fechando essa fala e abrir espaço também para mais, para perguntas, né? A Liane também podendo contribuir. Eu quero dar uma experiência que eu estou vivendo, ou vivi mais recentemente na GV, que eu sinto que é um contraponto nisso. Longe de querer dizer que a GV não tenha isso, porque ela tem tudo isso que eu falei. Mas tem um evento que eu queria citar para dar um exemplo do positivo, que eu até agora falei do negativo, né? Como é que é falta de respeito, colaboração, né? O ego que é tão forte, cada um aqui se achando a estrela do mundo, né? Na universidade tem muito isso. A gente estuda, é valorizado pelas pessoas, e aí cria dificuldade de relacionamento por conta disso. A GV, como a USP, como todos nós, foi pega aí na pandemia. As aulas no MBA, que eu posso dar o exemplo, são, né, um curso relativamente caro, uma fonte importante de receita para a universidade, tá? E param as aulas. Professores que não estavam acostumados a usar o Zoom, que é a ferramenta lá, fazer essa intermediação por tecnologia para as aulas, dinâmicas que estava acostumado a fazer pessoalmente. E de um dia para o outro, precisou levar tudo para a internet, levar tudo para cursos online. Lá aconteceu uma coisa muito interessante. A GV deu um apoio, mas um apoio limitado. Mas teve um grupo de coordenadores, principalmente uma coordenadora, a qual eu atendo, na Lígia, que teve uma ideia. Porque algumas pessoas já estavam mais acostumadas com o uso do Zoom e a maioria não. Ela criou um grupo e começou. Aquele que sabia um pouquinho ensinava para o outro. E eu vi lá, ninguém tinha obrigação nenhuma, ninguém ia ganhar um centavo a mais para ajudar o outro. E eu vi alguns professores se dedicando horas e horas para ajudar outros.
Alguns se propuseram e fizeram isso de entrar na aula do outro para dar uma palhinha, para quebrar um pouco, para fazer mais movimentação, para aumentar o engajamento. Eu vi um exemplo sadio do convívio de professores dentro de uma universidade, com colaboração, com respeito, com interesse genuíno em um ajudar o outro. Óbvio que isso criou uma força naquele grupo que fez esse grupo cada vez querer mais. E aí aquele que já não sabia muito falou, poxa, eu estou recebendo, porque tem uma lei, a terceira lei de Newton, dar e receber, ela é muito forte. Então eu estou recebendo, isso dá também. A gratidão é algo muito forte no ser humano, talvez seja o maior anabolizador de ações que existe. Então eu estou recebendo, eu vou lá estudar. Então eu estudei um mural, que é uma forma de técnica para poder fazer. Ah, eu descobri uma pesquisa instantânea que dá para fazer com os alunos, e aí divulga para o grupo. Isso gerou um movimento de ganha-ganha. Reconhecido pela própria universidade como um exemplo de atuação num momento onde estava tudo balançando, tudo difícil. Para dar um exemplo objetivo de que dá para sim ter colaboração na universidade. Se eu tenho intencionalidade positiva, se eu realmente quero ver o outro bem, isso é muito importante para que seja mais gostoso trabalhar, mas porque isso gera melhores resultados para todo mundo, para a universidade de uma forma geral, para o professor que se sente muito melhor, para o aluno que recebe um conhecimento melhor, para a sociedade que recebe tudo isso de volta. Eu sinto que os professores e alunos e pós-graduandos de uma universidade têm uma responsabilidade muito grande em criar um clima positivo e não aceitar um clima ruim dentro da universidade. E quando eu falo não aceitar, não é brigar. É ser o exemplo do que contribui para um clima positivo. É trazer com objetividade quando o clima não está bom, quando atitudes estão ruins, mas trazer com cuidado nas palavras, com um formato agregador. Tem muitas técnicas para fazer isso. Comunicação não violenta, justiça reparativa, tem N técnicas baseadas em como é que eu transformo positivamente quando não está bom. Essas competências, elas precisam fazer parte das pessoas dentro da universidade. Junto com essas competências, outras duas são fundamentais, ou também englobam essas, que é autoconhecimento e atenção plena. Eu preciso entender por que eu ajo de determinada forma, por que determinada pessoa pode me incomodar tanto, por que um tema me tira tanto do centro. Só quando eu entender isso, eu vou poder lidar com isso, porque é impossível lidar com algo que se desconhece. Segundo, eu preciso treinar minha mente para estar aqui inteiro, para ouvir alguém sem ficar querendo atacar, sem querer destruir, sem ficar julgando o outro. Ter capacidade de estar aberto para receber. E com isso poder escolher conscientemente quais são as melhores atitudes, quais são as ações mais adequadas para aquela realidade. Treinar autoconhecimento e treinar a atenção plena são fundamentais para que eu possa agir positivamente dentro da universidade. Seja eu um professor, seja eu um aluno, seja eu um colaborador. E tudo isso vai permitir com que eu abra espaço para todos dentro da universidade. Que é, inclusive, um dos objetivos desse ciclo, que é eu poder ouvir alguém que é negro, e eu não sou negro, que por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter a visão que ele tem, porque ele vive numa realidade. Como é que eu posso entender essa realidade se eu não estiver aberto, além das minhas crenças, além de formas pré-concebidas que eu tenho de pensar? Para isso, eu preciso focar, eu preciso aquietar a mente. Focar
também tem a ver com autocontrole, com capacidade de colocar atenção e manter onde eu quero. É óbvio que tudo isso que eu estou falando tem N desdobramentos. Para você ter autoconhecimento, tem uma série de formas. Não tem uma única forma, tem uma série de formas para você poder entendendo. Não adianta eu ser o melhor cara sobre ética, ou saber tudo sobre uma determinada língua, tudo sobre física, matemática, biologia, medicina, se eu não entendo como passar isso positivamente. E por que eu não passo positivamente? Porque não é só aplicação de técnicas. Isso é uma coisa muito importante. Não tem como eu separar a técnica da pessoa, do estado emocional dela. Eu preciso trabalhar meus estados emocionais, eu preciso entender por que muitas vezes eu estou tomado por determinados sentimentos, normalmente os negativos, para permitir com que haja colaboração, trabalho em equipe, para poder respeitar o outro, ouvir com calma, falar com cuidado, falar aquilo que é, não mentir, não usar máscara, mas falar com carinho. Palavras importantes, carinho, cuidado dentro da universidade. Porque a gente está falando de relações humanas. Considerar o outro, se preocupar com outros, de verdade, agir de acordo. A atenção plena exige disciplina, exige treino. Não é uma coisa simples. Eu estou falando, quem está me ouvindo está pensando no que agora? Se você está pensando em alguma outra coisa, mesmo que seja, olha só o que eu vou falar, mesmo que seja fruto de algo que eu já falei aqui, você não está mais me ouvindo. Se você entende que o ser humano só consegue colocar atenção numa coisa de cada vez, e se você é um ser humano, se você está pensando em algo enquanto que eu estou falando, você não está me ouvindo. A sua capacidade de percepção, de entendimento daquilo que eu estou falando, ela está diminuída. Não é tão simples treinar a mente. Eu brinco que a mente normalmente é um carro desgovernado ladeira abaixo, sem freio. Não é uma coisa simples. Eu preciso ter força de vontade, eu preciso querer mesmo. Mas para eu querer, eu preciso entender a importância. Normalmente eu só dou valor a algo depois de passar por muitos apertos. Não é tão simples. O ser humano tem essa tendência, né, de aprender no duro. No gostoso é difícil aprender. Aprendo quando eu sofro. É uma crença. Não deveria ser assim. Mas muitas vezes esse é o motivador escolhido pela maioria das pessoas. Mas treinar a atenção é fundamental para eu poder ouvir com calma, para eu poder falar com calma, para eu poder pesar e criar um ambiente da minha contribuição para que o respeito e a colaboração aconteçam dentro da universidade. Acho que essa é uma primeira fala, primeira contribuição para a gente poder pensar sobre esse tema. Eu tenho vários exemplos de relações não positivas dentro das universidades. Também tenho exemplos positivos. Citei a GV porque eu estou vivendo isso agora. Isso está muito fresco para mim. Né? Mas você que me ouve, você já viu isso acontecer? Você já viu as pessoas entrarem em conflito dentro da universidade? Qual o sentimento que você tem? Porque uma coisa importante é você perceber o que quando isso acontece, gera. As consequências, elas nos dizem muito, elas ensinam muito. E uma forma de perceber é o que você sente, porque você é movido pelaquilo que você sente. É impressionante como as nossas decisões, nossas escolhas, nossas ações, elas, embora a gente fale que a gente é racional, elas são muito mais emocionais. Se eu consigo identificar aquilo que eu sinto quando eu estou vivenciando situações dessas na universidade, eu vou começar a perceber o quanto que isso tira minha energia e, obviamente, faz com que eu produza menos. Faz com que eu evite certas pessoas, certos grupos, certas situações. E aí eu consigo ter uma visão mais
sistêmica, uma visão mais integral de todos os prejuízos decorrentes disso, de tudo aquilo que se perde com isso. Para fechar essa fala, lembrei de um professor que eu gosto muito, chamado Otto Scharmer. Quem não é da área de gestão, de administração, provavelmente não vai conhecê-lo, mas quem é da área de sustentabilidade vai conhecê-lo. Otto Scharmer é um professor do MIT. Tive a oportunidade de estar com ele 2 ocasiões nos Estados Unidos, de fazer alguns cursos dele no edX, que é uma plataforma de cursos. Então, provavelmente muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, vale a pena. Cursos gratuitos de Harvard, Stanford, de Berkeley, de várias universidades. E ele tem um livro chamado Teoria U, que é sobre mudança. Só que ele trabalha a mudança muito com o conceito de atenção plena e muito com o foco na colaboração. Ele fala teoria U porque, basicamente, as fases geram um U. Então, ele começa com você solta tudo que você né? Você observa tudo, mas solta toda a sua forma de ver. Você abre espaço para aquilo que está dentro de você emergir, e aí você coloca em prática, aí você prototipa. Só que você faz isso em grupos. Você cria em grupos. Você abre espaço para que o insight, para que o melhor de cada um possa vir para a superfície e com isso encontrar uma solução para promover mudança em algo que não esteja bom. Esse livro, ele fala dos vários desafios que nós temos nesse mundo. E ele tem promovido grupos e grupos. Quando eu fiz um curso online, tinha uns 25 mil pessoas fazendo esse curso, no mundo inteiro. Estou aqui trazendo um exemplo de ferramentas que estão disponíveis, que já existem, de professores universitários. Né? Ele é um alemão, engenheiro, que foi para a área humana. Ele é da turma do Peter Senge, quem conhece de ética, e que está no MIT. Isso, para mim, é um dos caminhos que eu posso utilizar para criar uma universidade mais humana, com mais respeito, com mais colaboração, onde as pessoas se sentem melhor, produzem melhor, todo mundo ganha com isso. É isso que eu tinha como primeira fala aí, à disposição para perguntas, como eu posso contribuir. Muito obrigado, professor. Muito importante suas palavras. Tenho certeza que são necessárias, extremamente necessárias nesse momento que nós vivemos dentro da sociedade, dentro brasileira e dentro das universidades. Eu recebi várias saudações e questões também, que agora eu já vou lhe passar. Então, a Sandra Silva disse: palestra absolutamente necessária. Muitos desses valores mencionados faltam nas universidades brasileiras, infelizmente. O Jefferson Jeff disse: muito importante pensar por meio dos afetos em espaços tão racionalizados como a universidade. Étnico Consultoria Educacional disse: perfeito. Estar por inteiro no momento, ouvir sem julgamento. Infelizmente, as pessoas julgam os outros a partir de suas próprias inseguranças. Guardar esta referência, autoconhecimento e atenção ativa. Então, agora, professor, posso lhe fazer o primeiro bloco de questões que nós já temos aqui, interessantes. Aí o senhor depois responde conforme. Como o senhor avalia a questão ética na sociedade brasileira?
a partir de fenômenos recentes como a fake news e o crescimento da intolerância na sociedade brasileira. Professor, como deveria ser um relacionamento adequado entre funcionários e professores e alunos no ambiente universitário? E a última, Sandra Silva disse: como mudar este quadro de ambiente de trabalho pesado como o das universidades? Como promover colaboração e respeito em vez de bullying e tratamento desumano entre professores? E acredito que também alunos, né? Vamos lá. Boas perguntas. A gente está vivendo uma sociedade... e fortes, hein? A gente está vivendo uma sociedade muito complicada. Muito complicada. O radicalismo, ele tem crescido, infelizmente. Ele tem tomado as pessoas. Isso significa algo. Isso significa algo. O discurso de ódio tem se tornado cada vez mais presente. O objetivo, muitas vezes, ele deixa de ser na ideia. Ele vai para querer acabar o outro. Então, você vê, por exemplo, na internet, manifestações com muito ódio. O ódio não pode construir, ele só destrói. É importante entender isso. Mas por que ele existe? O ser humano é um bicho complicado. Eu tenho muitas questões mal resolvidas. Uma das formas que o ser humano pede ajuda é a partir do ódio. Pode parecer estranho isso que eu vou falar agora. Mas muitas vezes a única forma que alguém tem de pedir ajuda é gritando. Eu preciso ser ouvido, então ele ataca. Aquilo não é o problema central, mas é a forma como ele criou ou como ele encontrou para extravasar. Eu diria que a gente está vivendo um momento muito difícil na sociedade como um todo, no Brasil e no mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estou muito tocado com toda a situação da eleição americana. País que tem estruturas muito bem pensadas, é um dos lugares onde compliance, eu sou da área de ética, mais desenvolvido, se discute com profundidade direitos humanos, tem N garantias. Fake news a rodo, o presidente fazendo o que quer, o que não quer. E não é só o presidente, quase metade da população apoiando. O que está acontecendo? Problemas são muito profundos. Não tem uma análise, eu nem vou aqui querer fazer uma análise completa, porque é muito complicado. O ser humano é muito complicado. Mas o que eu posso resumir é que a gente tem sido tomado pelo ódio. Falta de atenção, o ódio pega. E aí o ódio gera a falta de respeito, gera a falta de ética, gera a falta de colaboração. Né? E isso acontece dentro das universidades. Por exemplo, eu achei interessante a pergunta, lembrou da questão da relação professores-funcionários. O fato de um professor ser um PhD, pós-doc, ele é melhor do que um funcionário? Aquilo que eu estudei me torna melhor do que alguém? Isso é um erro crasso que a gente traz. E se eu preciso dizer para você que eu sou melhor que você, se eu te trato com indiferença ou com ar de superioridade, é porque eu não acredito nisso. É porque eu tenho um problema. Porque se eu preciso que você me veja como alguém especial, é porque eu não acredito. Porque se eu acreditasse, ou se você vê ou não vê, isso não faz a menor diferença. Para eu poder promover um relacionamento ético e colaborativo dentro da universidade, eu preciso entender que todos são iguais. Todos merecem respeito. Todos podem ser ouvidos. Óbvio que tem funções para cada um. Mas isso não significa que eu vou deixar de me relacionar, deixar de ouvir, deixar de dar espaço para os outros. Isso é construído com ações, com exemplos de comportamentos. Tem a parte mais superficial disso, que é o bom dia, boa tarde,
né? A gentileza, que é importante. Vou repetir, a gentileza é importante. Não aquela gentileza fruto do politicamente correto, que para mim é outro cancro da nossa sociedade. É um mundo mascarado, é um mundo Instagram, é um mundo onde eu tenho que vender uma imagem, então eu tenho que ser perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu me trabalho para poder ser gentil de verdade. Quando a gentileza vem do coração, ela é fruto de uma preocupação com o outro, de um cuidado com o outro, que é a base do respeito. Mas não é só dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É, no meu processo decisório, considerar todos importantes. Isso vale também na relação professor-aluno, aluno-professor. Estamos tendo aqui nos professores, mas quantos atos de desrespeito a gente vê os alunos cometendo? Não são poucos. Às vezes atos de violência física. É muito sério, a gente tem vivido momentos complicados. Eu estou escrevendo um livro sobre respeito. E eu fui pesquisar algumas coisas e eu entrei no Sindicato dos Professores. E eles têm lá um monte de relações de casos de alunos agindo com violência em relação ao professor. O que eu vi era na escola, não na universidade, mas quem está na escola depois vai para a universidade. Não é um momento simples. O que a gente pode fazer com tudo isso? Para mim, é promover autoconhecimento e atenção plena. Trazer o humano de volta. Reconhecer que eu tenho dificuldades com alguns temas. Abrir espaço para as pessoas poderem trabalhar isso. Ter isso como um elemento importante dentro da universidade. Não falar assim, isso é um problema da pessoa. Não tem nada a ver com a universidade. A pessoa não é duas, ela não é uma forma dentro, ela é uma só. Precisa entender essa integralidade da pessoa. E entender que isso vai afetar o que acontece dentro da universidade. Então, eu preciso criar mecanismos para estimular, para trazer consciência para as pessoas para isso. Não significa que eu vou pagar terapia para todo mundo dentro da universidade. Mas eu vou trazer consciência de que isso interfere na produção acadêmica, por exemplo. Quem já escreveu um artigo com alguém sabe das dificuldades que existem quando há problemas, há conflito entre as duas pessoas. Quem faz parte de um determinado departamento sabe o fuzuê que é quando você tem ali pessoas que estão se atacando. Não só entre as pessoas, para todos os professores do departamento. Isso precisa ser endereçado. Isso precisa ser reconhecido, em primeiro lugar. Isso precisa ser tratado, ter formas, sugestões, caminhos para que isso possa ser melhorado. E, objetivamente, como eu nunca posso mudar ninguém, a primeira pessoa que precisa se adequar a isso sou eu. Ou seja, cada um que está dentro da universidade precisa trazer para si essa consciência, essa responsabilidade, ser autorresponsável. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso entender melhor as minhas reações para poder ter reações melhores, para poder me relacionar melhor e para, com isso, gerar um ambiente mais positivo para todos. Assim que eu vejo como um caminho para poder lidar com isso tudo. Óbvio que eu também posso usar algumas ferramentas, por exemplo, da pesquisa, para trazer essas questões à superfície, para começar a endereçá-las. Para tudo isso, eu vou precisar de humildade, humus, terra. Eu vou precisar reconhecer e aceitar que temos trabalho a fazer internamente, temos melhorias, cada um a serem feitas para que o convívio seja mais positivo, para que a colaboração aconteça e todos ganhem com isso. Eu entendo que essas seriam a resposta, né, para essas três questões, as colocações que eu posso fazer nesse momento para responder a essas três perguntas.
Muito obrigado, professor Eduardo. Porém, nosso tempo já está se esgotando, então eu vou lhe pedir, se possível, porque tem muitas perguntas chegando, desculpem, não podemos responder todas. Então, selecionei 4 questões, três ou 4 questões para o senhor, para o final, que são bem interessantes com o que o senhor está falando agora. Então, vamos lá na primeira. Jefferson Jeff disse: de que maneira a universidade vem tratando as chamadas outras epistemologias, a importância da oralidade e da experiência como ciências do Sul? A Beatriz Sanini: seriam as universidades espaços propícios multiversais? Mais 2 questões finais, né? Dentro dessas 2 iniciais. Universidade em transformação. Você poderia dar alguns exemplos de técnicas e os resultados da aplicação delas? E eu concluiria com a questão para o senhor professor, que tem a ver com a sua experiência, né? Então, na Índia. Então, como essa experiência sua na Índia, de todos esses anos, o auxiliou a pensar melhor em sistemas relativos ao racional, emocional, toda essa questão íntima, né, de humanidade, que é uma questão necessária, né, que nós estamos vivendo, acho que uma crise de humanidade, me atrevo a dizer. É verdade, é uma crise de humanidade, não tenha dúvida. Vamos tentar, são perguntas com de universos diferentes, né, com temáticas diferentes, mas eu vou tentar aqui fazer é um desafio que a universidade realmente seja um lugar aberto, mas ao mesmo tempo é o desafio necessário, porque senão a gente emburrece. E não existe como fazer isso, como trazer o soul, como trazer a alma, como trazer o nosso melhor, sem diversidade, sem espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas. Óbvio, tem que ter as suas regras na universidade? Lógico que tem. A universidade está em um contexto, numa sociedade que tem que pagar conta, que tem que ter estrutura física. Os desafios não são poucos. Eu não gosto de pensamento Walt Disney. Nada contra o Walt Disney, mas pensamento fantasioso, cria idealismo, cria situação perfeita. O ser humano não é perfeito, a sociedade não é perfeita. A gente tem que trabalhar com aquilo que é real. Mas isso não significa usar como desculpa para não abrir espaço, para que as pessoas possam se expressar, para que elas tenham espaço para serem elas e, com isso, trazer contribuições para criar, para aprender, para dividir dentro da universidade. Isso é muito importante. Abrir espaço, trazer diversidade. Também não é simples isso. As universidades que trazem diversidade têm os seus desafios com isso. Mas isso é fundamental, eu não posso esquecer disso. Isso vale no Brasil, isso vale fora. Mas esse tem sido o caminho para se tornar uma universidade realmente um polo que enriquece a sociedade. Enriquece com ciência, enriquece com humanidade, enriquece com aquilo que vai fazer com que a sociedade viva melhor, que as pessoas que vivam na sociedade vivam de uma maneira melhor. Exemplos. Eu vou ser sincero, eu tenho, infelizmente, mais contra-exemplos do que exemplos. Ou seja, eu tenho exemplos negativos do que bons exemplos para dar, que eu tenho visto. Por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, várias universidades deram passos para trás, não deram passos para frente. Não é o caso da USP, mas eu tenho visto várias universidades diminuindo o número de professores, aumentando o número de alunos dentro da sala, fazendo com que a didática seja quase um professor lendo slides. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Eu dei esse exemplo da GV porque é um exemplo que eu vivi positivo.
Mas eu também já vivi exemplos negativos. Eu sinto que a maior parte das universidades não está muito preparada para isso. Porque as pessoas não estão preparadas. Esse olhar para dentro não é uma coisa tão fácil. Eu vejo núcleos em alguns lugares com essa preocupação. Mas normalmente são muito dependentes de quem está na liderança daquele grupo, que tem uma visão mais humana, mais aberta. Se você tiver exemplos, se você conhecer, depois eu quero saber dos bons exemplos. Porque, infelizmente, eu não tenho isso para dividir tanto. Também, preciso ser honesto, eu não estou o tempo inteiro dentro das universidades. Então, como eu também trabalho bastante com empresa, isso significa que eu tenho uma oportunidade relativa. Eu estou lá só dentro da GV. Talvez não seja nem a melhor pessoa para poder trazer tantos exemplos. Eu espero que eu só não saiba, mas que eles existam, esses bons exemplos. Sobre a Índia, sobre essa visão fora, você me lembrou uma coisa quando você me perguntou, Liane. Uma vez eu tive a oportunidade de ir numa universidade na Índia. Eu já tinha ido em algumas escolas, mas eu fui numa universidade. E eu fiquei encantado com a forma humana que aquela universidade tratava, não são todas, tem que tomar cuidado com fantasia. A Índia tem o melhor e tem o pior, tem tudo, como todos os lugares. Mas como ela tratava essa questão da ciência junto com o ser. Tinha muito essa preocupação da pessoa olhar para dentro, de olhar para a ciência, de ver a conexão que isso tinha, de como isso deveria ser usado. A Índia, ela traz uma diversidade absurda. E é muito gritante. Todos os lugares têm diversidade, mas na Índia é uma coisa gritante, gritante. Para mim, a Índia sempre foi um lugar de muito aprendizado, porque é muita coisa diferente do que a gente pensa. O mindset, a forma de pensar é muito diferente. E isso te traz muitos desafios. Eu brinco que você vai para a Índia, ou você ama ou você odeia. Se você ficar julgando... Por exemplo, eu sou filho de uma pediatra. A mãe, todo aquele cuidado de higiene, não sei o quê. Você vai na Índia, você se assusta. Sujeira é muito frequente lá. Um grau bastante intenso. Se eu ficar julgando isso, eu vou passar a viagem reparando na sujeira. E aí eu perco todo o resto. É onde eu ponho o meu foco. Então, na Índia, eu pude ter um exercício de olhar de maneira mais ampla, sem julgar. E aí você pode receber. Porque aí a porta está aberta, o canal está aberto, você recebe. E eu tento levar isso para tudo que eu faço. Como é que eu posso entender aquilo com mais profundidade? Sem querer já dar resposta, sem colocar aquilo dentro das minhas referências. Porque esse é o grande problema nosso. Eu não olho a realidade. Eu tento adaptar a realidade às referências que eu trago. Começa isso eu dizendo se é certo ou errado. Esse é o primeiro passo. Não, Eliane, você está errada. Por quê? Porque a minha referência me diz A. Não, você está certa, porque a minha referência diz B. Óbvio que eu não sei quem é a Liane, não sei o que ela falou. Eu estou perdido aqui dentro, eu não estou aberto. Então, trazer a humanidade para fora é se permitir olhar a realidade. Isso é bem objetivo. Parece muito subjetivo, mas é bem objetivo. O que é real além daquilo que eu penso? Além de como eu enxergo o mundo, das ideias que eu tenho sobre o que é certo e errado. Isso se aplica em todas as áreas da vida. Obviamente se aplica na ciência, se aplica nas relações dentro da universidade. Isso te possibilita ser mais humano. Ou seja, agir a partir dos valores humanos, a partir do respeito, da consideração, do amor, que vai desaguar na colaboração e numa produção maior e melhor para todos. Né?
É assim que eu vejo. Essa tem sido a minha experiência. A Índia sempre é uma grande professora para mim. Emocionante. Muito obrigada, professor Eduardo, pelas suas palavras. Acredito que é necessária a todos e todas que estão me ouvindo. Mas, infelizmente, estamos no final, mas eu recebendo sempre manifestações, eu vou ler uma bem rapidinho, porque eu acho que é importante. Então, alguém disse: a diversidade, respeitando-se as diferenças como uma condição profícua. Bravo, professor Eduardo Fará. E é isso. Então, realmente, a sua fala foi muito necessária para todos nós, para, ao ciclo brilhante necessário, a sua exposição que contribuiu de maneira significativa a esse nosso ciclo de debates. Mas o ciclo continua. Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua disposição. Acredito que o público tenha ficado imensamente grato pelas suas palavras. Então, muito obrigada e boa noite. O ciclo continua com os próximos debates e palestras. Amanhã, dia 11, às 12 horas, teremos o debate Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, com a participação do Pró-Reitor de Graduação da USP, o professor doutor Edmundo Chada Bacarati, e da Pró-Reitora adjunta de Graduação da USP, a professora doutora Maria Vitória Lopes Badra Dentrelli. E os professores doutor Paulo Daniel Fará, professora doutora Naomi Kondo Nakagawa, professor doutor Rubens Russumano Ricciardi. Também às 15 horas ocorrerá a palestra Aspectos Linguísticos, Incorporar a Língua Materna dos Estudantes na Vida Acadêmica, uma transformação necessária, dando início, então, ao curso Diálogos Interculturais, Migrações e Mobilidade, que conta com a participação de especialistas de 8 países. O curso é uma parceria do Ciclo Universidade em Transformação e do Grupo Diálogos Interculturais de Estudos Avançados. Ainda no dia 13 de 11, às 18 horas, novamente, debate Políticas de Ações Afirmativas, Efetividade e Experiências. No dia 16, às 18, palestra Coloniedade e Racismo no Pensamento Urbanístico. Muito obrigado novamente, professor Eduardo Fará. Boa noite e até o próximo debate da Universidade em Transformação.